Vá. Então, boa noite. Para quem não deu boa noite, a gente está iniciando então a nossa reunião aqui de trabalho do Comitê Desafios de Workplace. Eu vou compartilhar aqui. Então, Comitê Desafios do Workplace. Nossa agenda, então, informando aqui, uns 10 minutinhos de introdução. E aí hoje teremos a nossa convidada, Elizabeth Afonso, tratando, né, do tema de retrofit, 40 minutinhos, perguntas, 20 minutinhos e assuntos do comitê ao final. Então, o nosso comitê, ele tem essa missão de promover a capacitação e reconhecimento do profissional de Facility Management, Property and Workplace, atuando como protagonista e catalisadora do desenvolvimento dos setores frente a mercados, governos e sociedade. E aí, dentro desse contexto, foi criado esse comitê. Esse ano, até a Abrafac, né, tem... nesse ano, não, perdão, o ano passado a gente deu início, foi em maio. Nossa, passa tão rápido, né? E a gente organizou esse grupo com o objetivo de captar, organizar e disponibilizar conhecimento relativo ao workplace. Então, o nosso produto seriam os documentos de recomendação. Então, ano passado a gente trouxe alguns temas, iniciamos, né, com um tema de Covid, né, onde muitos dos facilities ainda tinham muitas dúvidas, né, de como tratar os ambientes de escritório, como conduzir aos colaboradores. E aí a gente reuniu esse grupo aqui de pessoas, né, voluntárias, para entender, né, como que cada um tem tratado. Ouvimos alguns convidados e, enfim, por fim, a gente recentemente disponibilizamos esse material aí no site da Abrafac. Então, esse grupo aqui, que hoje deve ter algo em torno de 15 membros, desenvolvemos essas reuniões, que são as quintas-feiras, sempre nesse horário, às 18h30, são as segundas, quintas-feiras e as quartas, quintas-feiras do mês, com esse objetivo, né, de sempre trazer, discutir, trazer a discussão, organizar esses documentos, né, de forma que a gente compartilhe aí para o nosso setor e, enfim, para que seja, que orientemos, né, a gente como associação, dê um apoio, né, um norte para esses profissionais, né. Então, hoje, quem faz parte do comitê, então, equipe de gestão, eu estou como coordenadora do grupo. Kelly, ela me apoia aqui na parte de eventos, ela estava de férias, né, por isso a Elizabeth pouco teve contato, mas ela que organiza toda a parte de condução, né, de convidados, agenda das nossas reuniões. Camila, que organiza as documentações, então interage com o time aqui, buscando tudo, organizando tudo na nuvem, né, que é o nosso OneDrive, e faz toda essa parte de gestão de documentação, e a Vanessa, que me apoia aqui no sentido aqui de comunicação e redes, tá?
Opa, perdão. Então, eu vou passar agora para Elizabeth. O que eu faço? Eu saio daqui. Pronto. Então, hoje nós temos a nossa convidada, Elizabeth, que é da Engepred, que vai trazer o tema aí que é muito comum aí no nosso setor, retrofit, e esse desafio, né, de modernização do sistema de refrigeração em um edifício em pleno funcionamento. Quantos de nós, né, já não passou por essa situação, mas sempre é bom aprender aí uma forma melhor, né? Vocês estão vendo a tela toda, gente? Está vendo todo mundo a tela? Tá. Boa noite, gente. Eu queria agradecer inicialmente a Abrafac por esse convite. Tá? O ano passado eu tive o privilégio até de ficar entre os 12 finalistas no trabalho do Covid. Não ganhei, mas ano que vem estou preparando 2 trabalhos, tá, Verônica, para ver se ganho. E a Verônica convidou, que foi outro trabalho que nós fizemos lá no nosso prédio, esse retrofit de modernização. Tá? Meu nome é Elizabeth Afonso Manigali, sou gerente de operações da Engepred. Eu sou arquiteta, não sou da parte de engenharia, mas fiz especialização em engenharia de manutenção, trabalho há mais de 25 anos na área de facilities. Estou há mais ou menos 8 anos no prédio, que é o Palácio Austragésimo da Taíde, que é de propriedade da Academia Brasileira de Letras, no centro da cidade. Primeiro, eu queria pedir desculpa para vocês a minha voz. Eu tive Covid a primeira vez, dia 19, fiquei super bem. Dia 30 tive uma recaída, segunda-feira tive outra recaída. Falei com a Verônica ontem, minha voz, vou falar pausadamente para aguentar até o final, mas tive uma recaída segunda-feira, quer dizer, fiquei super bem, agora estou tendo essas recaídas aí, mas estou bem, tá? Só desculpar que eu vou tentar falar pausadamente para chegar até o final com voz, tá? Vou falar um pouquinho sobre o nosso prédio, tá? Deixa eu ver aí aqui. O nosso prédio fica, não sei se vocês conhecem o centro da cidade, perto da Cinelândia, então é uma localização privilegiada do centro, que ele está de frente para a parte dos salões final 01 e 04, de frente para a Baía de Guanabara. Ele possui 29 andares, uma área construída quase de 50 metros quadrados, é uma infraestrutura completa com uma ampla planta que não tem pilares no meio, então tem uma planta por andar original de 1.500 metros quadrados, sendo que a maioria dos andares são divididos em 4 salões, mas o original são plantas amplas de 1.500 metros quadrados. Os salões, como eu falei, do final 01 e 04 é direto para a Bahia, então você que está ali na parte do 28, 22, 17, do 14 para cima, você tem toda a vista maravilhosa da Baía de Guanabara, tá? Nós estamos agora em processo de certificação LEED, até dezembro, a gente já está com o diagnóstico da certificação Gold, mas vamos conseguir praticamente a da Platinum, então até dezembro a gente está com a certificação Gold do prédio, e a partir de janeiro de 2023 nós vamos estar com o prédio todo no mercado livre de energia, a gente já está com áreas comuns desde 2018. Se eu ser um pouquinho rápido, vocês podem falar que eu desacelero, tá? Um pouquinho só sobre a localização do prédio, ele fica perto do metrô da Cinelândia, a 2 minutos do VLT, você está a 5 minutos do aeroporto, Santos Dumont. Estacionamentos ali, tem vários estacionamentos ali na Cinelândia, próximo dos consulados, americano, italiano, francês. Hoje, quem está no centro sabe que o centro está um pouco vazio, essa parte ainda está as empresas, mas a gente está carente de restaurante nessa parte, mas a parte, pelo menos ali, a gente está com transporte, segurança, está ali, aeroporto, a gente já está com a área privilegiada no nosso prédio. Um pouquinho só para conhecer o prédio, isso aqui é a parte do hall dos elevadores, recepção principal aqui no térreo, as catracos. Não sei se vocês conhecem o prédio, o nosso prédio fica entre 2 ruas, é numa esquina, então fica na Santa Luzia, Antônio Carlos, Presidente Wilson, Avenida Presidente Wilson, e ele
é como se fosse uma rua, você atravessa da Santa Luzia para Presidente Wilson pelas catracas, você passa do prédio, é todo aberto, que foi uma exigência na época da construção, que você tinha que ver o Palácio Guatabí todo, então é aberto, não é fechado. Então, da Santa Luzia, as pessoas atravessam por dentro do prédio. No final do dia, a gente fecha essas portas aqui, simplesmente tranca isso aqui, que é a recepção toda de vidro, mas essa parte aqui, entre isso aqui e a recepção, fica todo aberto o prédio. Alguns serviços que nós temos lá no prédio, o iFood tem bastante tempo, a gente está com o carregador de carro elétrico também há mais de um ano, coleta seletiva e sustentabilidade há mais de 10 anos que nós temos no prédio, garagem com manobrista e o centro cultural, porque além do nosso prédio de 29 andares, que é da academia, tem o Centro Cultural Centro Cultural do Brasil, que é onde fica a sede da Academia Brasileira de Letras, e esse amarelinho aqui é o Petit Trianon, onde vocês veem que vai posse dos acadêmicos, agora está cheio de posse, que semana que vem a academia vai fazer 120 anos de existência, então aqui tem muitos eventos e aqui é aberto ao público, lá eles têm um auditório e tem um teatro para 280 pessoas, então é aberto ao público, então tem muito evento aqui no centro do Brasil. Agora eu vou falar um pouquinho do projeto. O que o projeto foi? O projeto, a gente estava com um prédio que tinha um central de água gelada e parte de refrigeração. Nós começamos a ter uma demanda em 2017 dos clientes internos e os clientes externos que vinham visitar o prédio, que a competição estava começando a ficar já muito grande em 2017, da demanda de funcionar 24 horas o ar-condicionado. E com o sistema que eu tinha hoje, eu tinha 2 chillers que foram trocados, 600 TR, em 2018, 2008, 2009, quase com 10 anos, porque esse projeto começou em 2017 e o início foi em 2018, e não dava. Eu tinha 2 centrífugas também originais, mais de 35 anos no prédio, então uma já estava parada. Então, esse foi o principal objetivo, atender o cliente, atender 24 horas de operação, 7 dias na semana, tanto cliente interno como externo. Segundo, substituir esses equipamentos que estavam no final da vida útil, que já eram originais no prédio, usava ainda aquele gás R12, que já estava proibido. Terceiro, aumentar a eficiência energética. Eu tinha um sistema de vazão constante, que não era eficiente, nós mudamos para vazão variável, com controles, que a gente não tinha isso. Reduzir os custos operacionais, porque eu tinha um sistema onde dependia da mão de obra, o técnico ia lá, ligava, desligava, eu tinha termômetro só para controlar a temperatura, não tinha medição nenhuma, os fancóis eram ligados para o locatário, ligava a qualquer hora, ventilação do exterior, metia o dedo, desligava o ventilador, que não tinha nenhum controle de ventilador externo, então isso faz parte de tudo até para reduzir os custos operacionais. Otimizar a climatização da planta, como eu falei, porque aí eu controlo toda a parte do prédio todo, temperatura, vazão, tudo do prédio para otimizar a confiabilidade. Uma das estratégias que nós fizemos foi o seguinte: quando a gente começou a estudar esse projeto em 2017, a gente começou a estudar junto a entrada da área comum no Mercado Livre. Por quê? A mesma empresa que fez o estudo, a gente fez isso, foi um projeto de BOT, porque realmente é um projeto muito caro, então a gente fez um contrato de longo tempo, um contrato de BOT, onde a empresa fez todo o planejamento, todo o investimento e vamos pagar durante um longo tempo. E dentro dessa estratégia foi colocada a migração para o Mercado Livre, que com a economia que nós obtivemos com a migração da área comum, pagaria uma parte desse investimento. Então, migrou-se em 1º de abril de 2018 a área comum toda o Mercado Livre. A obra começou em agosto de 2018. Então, com isso já foi feita uma estratégia de pagar uma parte desse projeto, tá? Principais desafios. Primeiro, era executar a obra sem o prédio parar, que eu não podia parar porque eu tinha 2 trocando, 2 antigos, então a gente colocou, não podia parar de jeito nenhum, tinha que estar o sistema funcionando durante toda a obra, porque eu não podia ter insatisfação do cliente interno. 2, realizar o serviço, que tinha serviço de alto risco, vocês vão ver, tinha um serviço que tinha que ser feito todo final de semana, e tinha que ser feito todo o planejamento. Aí entrou a área de facilities, porque isso não adianta deixar, vocês que são engenheiros, estão aí ter engenheiro, mas a área de facilities é o planejamento, que nada acontece em um bom planejamento. Então, a gente fazia reuniões dentro da norma técnica, tinha que ter segurança, todo o serviço que era sendo executado havia sim planejamento.
O período de implantação desse projeto começou em agosto de 2018 e outubro de 2019, que foi pior. Vocês vão ver que o içamento foi em outubro de 2018, o pior momento foi no verão, então a gente não podia realmente parar o prédio de funcionar. Tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, vocês podem parar e perguntar, tá? Resumo do projeto. O que foi o projeto? Como eu falei, trocamos a unidade, tá? Nós tínhamos tinham 4 unidades, 2 eram antigas, nós trocamos por 4, onde 2 foram aquelas que foram trocadas há 8, 10 anos atrás, com 600 TRs, nós colocamos mais uma de 420 e um parafuso de 388, que totalizou 2.008 TRs. A gente aumentou um pouquinho a capacidade. As bombas todas foram trocadas, 3 de água gelada e 3 de água condensada, todas novas. A automação completa da central de água gelada, que nós não tínhamos nada, foi um ventilador da externa. Aí colocamos válvulas, que com isso a gente controlou toda a variação, inclusive o consumo de energia para esse horário depois do expediente, para controlar e cobrar do cliente. Tá? O medidor de vazão, ΔT, está tudo nessa válvula. Interligação do prédio anexo, o que é isso? O prédio anexo, que é de propriedade da Academia Brasileira de Letras, que é o menorzinho, de 5 andares, eles tinham um FANCOL, um sistema separado, e nunca tiveram contingência. Então, qualquer coisa, já estudou, qualquer coisa que eles tivessem problema no FANCOL não era igual a gente, parava, a academia parava. E, não sei se vocês conhecem, quem foi o nosso projetista e o nosso consultor foi a Dato, o Edson Tito, que deu a nossa consultoria. E ele viu que o nosso sistema estava superdimensionado, que nós poderíamos atender o prédio anexo. Então, o que foi feito? Foi feita uma tubulação que saiu do prédio principal, passou pelo 6º andar e abasteceu o prédio anexo. O prédio anexo deixou de ser um prédio separado e partiu de 5 salões, então, do nosso prédio. Aí partiu mais dos 29 andares, como se fosse 29 andares, mais 5 salões, 5 andares pequenininhos. Então, o prédio anexo foi substituído por esse. E o prédio anexo, ele participou de atender a cargas baixas. Então, ele fez um estudo onde dizia que o chiller, que é de 120 TRs, podia atender a cargas baixas, ou se o presidente, alguém quisesse da BL, desse prédio pequenininho, funcionar, a automação chama o chiller dele. Então, ele está dentro da automação também. Tá? Instalação de novas caixas ventiladoras em todas as casas de máquinas, intertravadas com operação de condicionador. Isso foi muito importante, porque nós compramos as caixas em 2019. Quando veio a pandemia, a gente estava com todas as caixas compradas, então a gente correu para instalar. Então, no momento que a operação começou mais ou menos ali tal, quando começou a pandemia, já estava tudo instalado. Então, foi uma coisa boa, porque não tinha jeito de não ter a ventilação. A ventilação já estava dentro da norma, que o Edson Tito já especificou dentro da norma, e estava intertravado. Então, ligar o FANCOL, eu tinha com certeza que todo o salão estava ventilado com a caixa nova. Então, isso foi até uma boa coisa na parte da Covid na época. Projeto, só para vocês darem uma ideia, aqui é a minha CAG, Central de Água Gelada. Então, essas duas aqui são as dois chillers antigos, de 600 TRs. Aqui o chiller centrífugo de 420, esse o parafuso, as 3 bombas de água gelada, aqui a parte da central de água condensada, e eu tenho 5 células de torres, e ainda de alvenaria, aqui que não foram alteradas, vocês depois vão ver que teve uma pequena obra que foi feita. Aqui é o que eu falei para vocês, saiu, que é a interligação do nosso prédio principal aqui, com o prédio anexo, saiu uma tubulação do shaft e foi alimentar a parte anexa. Então, hoje o prédio anexo, os 5 andares, são alimentados pelo nosso prédio principal, toda na automação. E se eu quiser, hoje, um salão daqui só, chegou alguém lá do prédio anexo, chegou ele também, a automação liga só esse sistema. Eu tenho um salão, ele pode alimentar até 8 salões aqui, tá? O sistema, qual foi a configuração do sistema? Foi essas duas de 600 TRs, que são as mais antigas, que na época tinham 8 a 10 anos, a chiller centrífuga de 420 e o parafuso 380. Por que o parafuso? Tá? Porque no estudo do Tito, viu-se que o sistema funcionaria com esses 3 aqui. Colocou-se esse menor, que era para atender a carga baixa. Então, esse aqui, na automação
na programação da automação inicial, esse parafuso, esse equipamento, só seria para funcionar fora de horário comercial ou à noite. Com a pandemia, o que aconteceu? O prédio, não sei como é que está o prédio de vocês, o prédio, a maioria do pessoal está trabalho híbrido. Então, para ele entrar, ele só conseguiria entrar manual. Então, a gente agora, o ano passado, que a pandemia acabou, mas o híbrido ficou para a nossa vida, né? Esse equipamento foi feito uma nova mudança na automação, na programação. Este equipamento agora entrou na automação também, então ele está entrando no horário comercial também. Então, existem duas programações. Existe uma programação que foi feita antes da pandemia, onde esse aqui entra, quando o prédio normal, todo mundo estiver trabalhando, esse equipamento só entraria fora de horário comercial, e hoje ele entra em horário comercial, porque não teve jeito, senão você perde a eficiência energética. Então, foi feita uma alteração junto com a empresa de todo um estudo de automação. Tá? E aqui a nossa central nova, que esses dois aqui foram reformados de 600 TRs. Como é que faz etapas do projeto? Inicialmente, nós tivemos a preocupação de criar um comitê. O que comitê foi composto? Equipe técnica da Ingepred, que era nossa equipe, a gente como administração Facit, nós temos equipe de dentro de engenharia, engenheiros mecânicos, eletricistas, suporte, supervisores de obra, então essa equipe técnica, consultores externos, que nós tínhamos do início ao fim, o acompanhamento do Edson Tito da Dato em toda a obra, que foi o que fez inicialmente o projeto. Tínhamos um consultor também contratado da nossa parte também, e a empresa responsável pela obra que executou. Realizávamos semanalmente reuniões, ata de reunião, planejamento, todos os serviços são discutidos, tinha técnicos de segurança para discutir, analisávamos os serviços, só ia para o serviço e discutia, vai para o prédio, qual é a necessidade, qual o risco, então era tudo sempre pensado antes de fazer. Além do prédio não parar, a segurança das pessoas, que tinham alguns serviços bem complicados. Segunda etapa, comunicar aos clientes. A gente teve a importância, fizemos um café da manhã, porque a última etapa da obra era dentro do locatário, que era fazer adaptação na casa de máquinas. Então, tinha que entrar no locatário. Fora, tinha que falar, não ia parar a preocupação deles, vocês vão parar meu ar-condicionado? A gente tinha que deixar eles despreocupados, não vamos parar em nenhum momento o ar-condicionado de vocês. Em 2 momentos, vou ter que parar alguma coisa. No içamento, que a gente pediu para todo mundo não estar no prédio, a gente pediu o prédio todo vazio, e no phone call, que eu tinha que entrar final de semana ou à noite, que realmente não tinha jeito, mas eu não parei o ar-condicionado dele. Tá? Então, tivemos esse café da manhã. A terceira etapa foi o içamento do equipamento. Inicialmente, até por essa premissa de não parar em nenhum momento o prédio, e o içamento ia ser feito em 2 etapas. A primeira ia se içar, tirar o chiller, içar o chiller, instalar o chiller, porque eu estava com os 2 de 600 que não poderiam parar, e mais para frente, depois de 2 meses, que eu estou içar uma bomba, um chiller, uma bomba de ar condensado, uma bomba de água gelada, e instalar isso, e 2 meses depois fazer no outro. Só que pegou exatamente no mês da eleição, e esse equipamento aqui não estava disponível naquele ano, por um motivo, e eu tinha que ir para a Bahia, não conseguiu de jeito nenhum, as datas projetadas pela empresa não conseguiu. Então, teve que mudar todo o planejamento e ser feito o içamento em um dia só. Aí, ok, tivemos que fechar a rua. Sexta-feira, a gente tem que fechar toda, Santa Luzia, Presidente Wilson, a Calógenas, no entorno todo, de sexta-feira à noite, e só abria sábado. Contratar operador de tráfego, ir para Sete Rio, pedir autorização, tudo, e contratou-se tudo certinho. O que aconteceu? Na hora, quinta-feira, nessa reunião semanal, a gente estava na reunião e veio a pessoa que opera isso aqui, né? Aí ele falou assim, esse prédio tem pessoas? Aí, tem pessoas, é um prédio misto, tinha umas 2 ou 3 famílias que moravam lá. Ele, não posso subir, eu não posso passar isso aqui em cima nem de um cavalo, dito por ele. Aí lá fomos nós, a administração, fomos lá na síndica, tiramos as famílias, colocamos no hotel final de semana, sexta-feira, e voltaram só no domingo de tarde. Então, tivemos que desocupar todo esse pessoal do prédio aqui, e no dia do içamento, tem uma hora que apareceu uma pessoa dentro do prédio. Aí entrou, não entrou, eu liguei para a síndica, entrou, o cara apareceu, namorada da garota, chegou de viagem e entrou no prédio.
Faltava só uma bomba para subir, gente. Foi tipo assim, 1 hora de batendo, sai por favor, sai por favor. Sucesso, só faltava uma bomba. Até que o homem saiu e ficou, tá? Eu vou passar o vídeo aqui, que vocês vão ver. Peraí. Só um minutinho. Aqui. Deixa só o som aqui. Estão escutando? O som? Sobre isso, é rapidinho. A atividade hoje, ela é, em resumo, ela é simplesmente a retirada desses equipamentos velhos, da cobertura que está no 32º andar do prédio, e colocar novos equipamentos sem a necessidade de desmontar esses equipamentos. O planejamento e execução de todo o projeto está sendo coordenado pela área de facilities da Engepred, com apoio das equipes de engenharia e segurança do trabalho que estão atuando na análise dos riscos envolvidos. Em um projeto desse porte, há necessidade de um bom planejamento para que tudo ocorra da melhor maneira possível, dando prioridade à segurança do trabalho e da propriedade. Para isso, exigimos que todos os equipamentos utilizados estivessem dentro das normas vigentes e, mais importante, que todos os colaboradores estivessem treinados em segurança do trabalho e atualizados. E exigimos também o uso dos equipamentos de proteção individual. Garantimos que as empresas contratadas cumprissem com as normas exigidas. Confeccionamos a APR, Análise Preliminar de Risco, e a PTR, Permissão de Trabalho de Risco, que são fundamentais para que o planejamento das etapas dessa atividade sejam executados com sucesso, ou seja, sem nenhum acidente, com danos pessoais ou patrimoniais. Toda a obra está sendo dividida em etapas, sendo a mais crítica o içamento, que consistiu na subida dos equipamentos novos e a remoção dos antigos. Para garantir a segurança desta atividade, interditamos as ruas ao redor do edifício e essa atividade teve aprovação junto à Sete Rio e tivemos a necessidade da remoção das pessoas do prédio vizinho. Durante toda a execução da obra, o nosso foco será manter o funcionamento normal do edifício e o sistema de ar-condicionado, sem gerar impactos para os clientes. O novo sistema será todo automatizado, flexibilizando o atendimento aos locatários, garantindo uma melhor performance e eficiência energética, além da redução de custos. Após o fechamento do escopo e a validação de todo o maquinário do projeto, foi verificado o dimensionamento e a pesagem de todos os equipamentos envolvidos. Em paralelo, foi feita uma análise dos projetos estruturais do edifício para atendimento de todas as cargas atuantes. O resultado final dessa compatibilização foi a execução de um serviço com total segurança e a otimização de todo o tempo previsto. Acabou. Então, vocês viram que realmente foi uma... Eu nunca tinha participado de um orçamento, realmente foi um planejamento, foi muito importante, mesmo com a alteração de 2 dias para 1. É o que ele falou até o engenheiro no final, que teve até o calculista do prédio, porque nós tivemos que tirar do chiller, colocar distribuído na laje, para esperar tirar. E na hora tinha que entrar um, colocar lá na parte, depois sai o outro. A parte agora, que eu vou mostrar para vocês, a próxima serviço na CAG, que é isso que eu te falei. Nós tivemos que tirar um chiller, foi um de cada vez, retirou-se aqui, não sei se vocês estão vendo, retirou-se, fez a base e para entrar no dia do içamento o outro. Durante todo esse momento, de 600 TR ficou no local aqui para não parar nada. Aqui a atividade foi esse, que era o primeiro, o antigo, aí tirou-se, foi lá para fora, preparamos a base e entrou o chiller parafuso, que o parafuso é o primeiro. O segundo chiller, que era o segundo, também saiu, preparou a base, foi. Então, quando os 2 dias do içamento, as bases estavam prontas, entrou esse primeiro, depois entrou o segundo. Esses 2, que foram os 2 antigos, eles foram reformados, a parte toda trocada, fizeram uma manutenção. Esses 2, a única coisa do projeto que é diferente, como esse equipamento já era do prédio, qualquer manutenção ficou por conta da empresa, além do contrato de locação, tem a parte de manutenção todo o sistema, mas as peças desses 2 equipamentos são por conta nossa. Então, qualquer problema de peças somos nós. Tá? Outra etapa do projeto, a substituição das bombas de água gelada, condensação dos quadros, que foram todos trocados. A gente teve que trocar uma por uma, deu problema até na base, teve que refazer
tudo esse serviço, mais uma vez, à noite, final de semana, sem parar nada. Esse serviço, substituição da tubulação da torre, não estava planejado. O que aconteceu? Quando eles foram colocar logo no início os inversores, simplesmente apareceu um buraco na tubulação, quase 10 centímetros, 15 centímetros. Isso aqui não fez parte do retrofit, foi um serviço à parte, mas dentro da atividade, foi pago pelo prédio. Trocou-se as 2 tubulações até a ligação da casa da água de condensação, da central de água condensada. Foi uma atividade muito difícil, foram assim 3, 4 finais de semana, tem algumas fotos aqui, tá vendo? Lonas de anti-chama, pessoal, é muito pesado, tira a tubulação, tá? Foram sábado, domingo, atividade que foi até a noite, e tudo final de semana. Essa atividade realmente foi uma das mais complexas lá, brigadistas, técnico de segurança da empresa, técnico de segurança da gente, nós mesmos tivemos lá, gente virando à noite da nossa área técnica para controlar essa atividade, e na segunda-feira a gente fez uma torre, começou sexta, acabou domingo, outra torre começou sexta, acabou domingo, mas deu até tudo certo. Esse serviço que foi dentro da casa, na casa de máquina dos locatários, que foi a atividade dentro da privada, que são as instalações do novo barrilete. Cada equipamento teve válvulas de 2 vias, já que fornece todas as informações, tem sensores de temperatura, tem as válvulas todas. Esse serviço foi feito. Teve locatário que deixou a gente fazer, a gente colocou até um segurança, a gente contratou um segurança, além do nosso plantonista, que a gente tem plantão 24 horas, então a gente tirava foto no início da entrada, foto na saída, e outros locatários acompanharam, mas a atividade ia começar sexta, acabar segunda-feira, não tinha jeito, tá? Principais benefícios do projeto. Primeiro, melhorar a condição de operação do sistema, incluindo a melhoria da climatização do prédio. Hoje eu controlo a temperatura do ambiente, controlo a vazão, controla a temperatura de chegada no FANCOL, que eu não tinha, controla a saída, controla a eficiência energética, hoje tudo eu tenho que antigamente eu não tinha. Melhoria significativa do desempenho energético da central, que compõe em relação à redução de economia. O dado, tipo assim, o verão de 2019, o verão de 2020, a gente já tinha, porque antes da pandemia nós já tivemos uma redução de consumo de 20%. Na pandemia não, falei, mas a gente pegando o verão, pior parte de 2019, comparando o verão de 2020, já estava ele funcionando em pleno vapor, redução certa de 20% que ele tinha. Acompanhamento remoto de performance através do software Emerge Manager, que eles têm todo o controle de tudo, que aí não dá para, se vocês quiserem até conhecer depois, não dá para mostrar tudo, mas tem todo um software atrás. Possibilidade de funcionamento de 24 horas. Hoje, o nosso ar-condicionado funciona 24 horas com a pandemia. A gente nem tem ar-condicionado funcionando sábado, que geralmente tem locatário, não estão funcionando em sábado, então hoje eu não tenho essa demanda de 24 horas ainda, que era uma demanda lá de 2017, não sei nem se vai ter uma vez, não sei, mas algumas pessoas funcionaram mais 1 hora, 2 horas, domingo tem alguns eventos, mas a tendência é que desde 2017, 2018, o mercado mudou essa necessidade. Implantação de cobrança individualizada, a gente tem essa cobrança, e redução de consumo de 15%. Estou falando, no verão, que realmente que a gente fez essa estimativa, já foi 20%. Aqui são algumas fotos do sistema já novo, todos os chiles aqui, as bombas já condensadas, águas de bombas gelada, as tubulações das torres depois que foi modernizado, todas as torres estão, tem inversores aqui também, todas reformadas. O sistema de automação, só printei a tela para vocês darem uma noção, que é da central de água gelada, que está todos os levantamentos aqui, eu tenho a carga. Nesse dia, até que foi até o dia 13, aqui já estava com o chiller parafuso. O ar-condicionado desliga tipo 19 horas. O parafuso, que era um equipamento que era para entrar só na versão inicial da automação, fora de horário comercial, na pandemia a gente tem que colocar ele aqui, porque senão a gente está perdendo. Não tem jeito, a gente teve que mudar a automação, então ficou a automação original do projeto, a automação agora pós-pandemia. A tela da central de água condensada, que está as torres, as bombas aqui, os chillers. Todo aqui são todos os controles de todas as casas de máquinas. Aqui embaixo é o prédio anexo, que eu falei para vocês, que tem controle. Aqui eu printei uma tela só de um FANCOL específico, tem a posição da válvula, vazão, aqui o ΔT, temperatura de entrada, saída.
tem toda a parte aqui de temperatura, isso aqui, através do set point de temperatura ambiente, é um sensor que tem, então a gente controla hoje, isso aqui nada nós tínhamos, tá? O ventilador é automático, entra intertravado ao FANCOM, então tem todo esse controle. Aqui é a tela também do prédio anexo, que tem as duas águas condensada e água gelada e água condensada. Aqui, mais uma vez, coloco que o sistema foi incorporado ao principal, que posso controlar, trabalhar ele isoladamente, FANCOM do prédio anexo ou com baixa carga. Encerrei, tá? Obrigado. Queria agradecer. A qualquer dúvida, além de perguntas, vocês podem fazer, mas vocês podem visitar nosso prédio. Qualquer dúvida técnica maior que eu não saiba responder, vocês podem mandar um e-mail, que eu levo para a equipe de técnicos lá e fico abertos a perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta para me fazer. Pessoal. Tem projeção do ROI, Elizabeth? Parabéns pela apresentação, e se tem uma projeção de retorno do investimento, no caso, em cima da economia. Esse contrato é 10 anos, é um contrato longo, porque a obra foi grande, então não teve na economia não, sou sincera com você, porque é um contrato muito longo. Então a economia da luz foi pequena em relação ao contrato, que é um contrato bem longo, tá? Então, só acho que daqui a 10 anos, Abel, porque é um contrato pesado. Porque foram muitos equipamentos, foi um sistema muito grande de reforma. A gente não tinha nada, a gente só não mexeu nas tubulações verticais, tá? Mas o resto foi tudo modernizado. A gente só aproveitou 2.600, né? Mas foi um projeto assim do retorno. A gente tem um retorno exatamente da economia, da energia, o consumo, só que agora o quilowatt também está lá na altura, mas que paga uma parte assim uma parte pequena, talvez uma parte de 10, 20, 30% do valor, mas o valor do contrato é alto até, porque são investimentos muito altos. A gente trocou uma boa, o contrato foi bem alto realmente, né? Então, não vou te mentir que tem investimento, já tem o retorno, não. A gente começou a pagamento em maio de 2020, a gente está em 2 anos de pagamento, então ainda o retorno do investimento ainda não teve, não. Isso é com certeza, eu acho que a partir do 5º, 6º, 7º ano vai ter alguma coisa, mas vai demorar aí do retorno. Mas, em compensação, Abel, não tinha outra forma de atacar. A gente fez o primeiro projeto com a Light Chesco até, e também foi um contrato de longo, foi de 10 anos. No segundo projeto agora, a gente também tentou a Light Chesco, a Light acabou, então a gente foi para algumas parcerias, conseguimos a parceria aí com essa empresa, mas é um contrato de 10 anos, não é um contrato pequeno, né? Não tem jeito. A gente está fazendo agora o Mercado Livre também, a gente foi cotar uma obra cara, a gente acaba fazendo parceria, o que a gente consegue fazer pelo prédio, mas são investimentos altos, né? É quase impossível fazer tudo, né? Muito difícil. Mais uma perguntinha só. Esse contrato foi com a Engie, é isso? Foi com a Engie. Obrigado, parabéns. Nada. Mais alguém quer fazer perguntas? Não é uma pergunta, só um comentário. Parabéns, viu, Elizabeth? Que desafio, né? Acho que nós, como facilities em fazer esse retrofit, esse sistema de modernização com o prédio em funcionamento. Não sei se a pandemia te ajudou nisso, porque às vezes tinham menos pessoas no prédio ou não. Acho que foi nesse momento. Não, na pandemia nós pegamos os FANCOs só o finalzinho, porque a obra pesada não foi na pandemia. Porque, na verdade, o equipamento, nem os FANCOs não, porque o equipamento ele começou a funcionar em janeiro de 2020. A pandemia só foi depois, né? Então, a obra pesada pegou bem o verão, tanto o verão de 2019 como o verão de 2020. Então, eu acho que só pegou uma parte, alguns FANCOs no final do anexo, mas muito pouco mesmo. Porque eu lembro que no final a academia estava não tinha pandemia nenhuma, a academia estava, a empresa deixou um furo, falei, não, tem que acabar correndo, que vai começar ainda que eles param uma parada no Natal até o Carnaval, né? Mas não pegou pandemia na obra, acabou antes da pandemia. Tanto que os ventiladores já estavam instalados todos antes da pandemia, quer dizer, a pandemia ajudou até na modernização dos elevadores. A pandemia foi uma maravilha, que começou a modernização dos elevadores, mas o ar-condicionado não ajudou a gente, não. Realmente, o sistema até melhorou. Você vê que hoje o sistema, ele trabalho, tivemos que fazer a alteração da automação, que mudou o projeto,
a ideia é que o pessoal queria trabalhar em 24 horas, 7 dias por semana. Ninguém está trabalhando. Hoje tem dia, no inverno, a gente está desligando o ar-condicionado às 18 horas. Tem empresa que liga para a gente. Desliga meu ar-condicionado 3 horas da tarde. Então, realmente, a pandemia mudou o nosso universo, né? Porque é trabalho híbrido. As empresas lá no prédio trabalham 2, 3 vezes por semana. Então, muitas vezes, desliga o meu ar-condicionado, só funciona, é coisa de maluco a minha programação horária deles, entendeu? Então, pouquíssimas empresas trabalham de segunda a sexta corrido. Então, foi até uma mexida que a gente tem que fazer reunião, mudar a programação, existiam as 2 programações, o original do projeto, que não se mexeu, e pós-pandemia, para atender essa confusão toda de pós-pandemia, desse mundo novo que estamos vivendo pós-Covid, né? Desculpa, não tem jeito, né? Mas e realmente, a eficiência é melhor que hoje, mas é uma briga com o locatário, que o locatário quer o botãozinho para ele apertar, entendeu? No início, ele quer saber, não, qual é a minha temperatura, abaixa 5, aumenta 5 graus, às vezes está 22, como é que eu vou aumentar 5? Não, aumentei, não mexi nada. Mas lá, imagina o que eles faziam antigamente, ele quer aquilo, e o que aconteceu? Quando nós assumimos a automação, nós tivemos que assumir o contrato de manutenção dos fancóis, porque tinha muito equipamento da ENGIE dentro da casa de máquina. Então, a equipe do prédio, que até por acaso da EG Prédio, assumiu os seus fancóis. Então, foi uma briga. Eu tive que pegar a chave da sala de casa de máquinas. A casa de máquinas é aquele lugar que guardava o armário da limpeza, a vassoura. Então, acabou aquele privilégio. E fora que eles queriam apertar o botão para desligar a máquina. Então, até quebrar esse paradigma é uma luta. Às vezes eles ligam 10 vezes para a gente nem colocou esse sistema, tem que ir para a sala do BMS, só que a gente não colocou ainda, senão o mocinho do BMS operador vai ficar maluco, Ricardo, porque às vezes eles ligam 2 vezes, aumenta para isso, porque como os andares, o salão tem poucas pessoas, então aqui o Rio, não sei se a maioria está em São Paulo, aqui o Rio, a temperatura está caindo muito, então quando fica frio, está muito frio, às vezes está com 24 graus, eles estão morrendo de frio, então a gente tem que colocar até 25 fora do padrão, porque muito poucas pessoas no salão, aí então está totalmente fora, se eu colocar para o operador de BMS nesse período, o homem vai ficar maluco, vai saber nada, então a gente tem um jogo de cintura, está dentro da minha sala para a gente controlar mais ou menos, a coisa às vezes maior, agora normalizou, mas porque poucas pessoas no salão, não tem a população 100%. A maioria das empresas trabalham 3 vezes home office, 2 presencial, ou 2 home office ou 3 presencial. Não tem jeito. Aí, quer dizer, mudou realmente esse pós-Covid para a gente, sei de vocês facilites, mas é complicado, né, administrar assim. Então, essa automação aí tem que ter muito cuidado para administrar. Mas o planejamento, eu falo com vocês, foi uma briga, quase me mataram, que eu era a única mulher nessa briga toda, mas a gente tinha atas, foi uma briga, porque tinha coisas que foram colocadas durante o projeto, chegava lá, não tinha, falei aqui, na reunião do dia 10 tal, era eu e minha diretora, na reunião do dia 10 tal, vocês falaram isso. Tá, porque era ata, eu que fazia a ata, então eles estavam ferrados. Então, o facility é bom, e nós mulheres somos organizadas, não vem que não tem, né? Então, era tudo registrado, gente, então registrar vale estar escrito, e o que a Engie foi ruim é que ela trocava muitos engenheiros, então teve essa troca de engenheiros, então a gente tinha uma equipe que do início ao fim pegou eu e a minha diretora, o resto quase tudo, e o consultor, tinha um consultor no início e o Tito não sei se vocês conhecem o Tito, mas o Tito teve uma reunião que ele xingou todo mundo, entendeu? Então era a gente, o projetista, a minha diretora, que fizemos até o fim, então estava tudo registrado, a gente explicava, então não tinha como. Gente, está aqui isso aqui, vocês colocaram isso aqui. Então está tudo, a gente tem 2 livros de atos de reunião, então a reunião semanal, esse negócio do prédio, a gente chegou numa reunião, só estava a gente, o içamento era quinta-feira, o içamento era sábado. Você imagina a pessoa do içamento, um peão que comanda o guincho, falar, minha senhora, não passa o equipamento nem por cima de um cavalo. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com o prédio? Aí fomos lá na síndica, colocamos, a pessoa adorou, né? Passou um final de semana, posso beber qualquer coisa? Não, a senhora pode ficar no hotel. Adoraram, passaram o final de semana no hotel. Entendeu? Mas a gente teve o trabalho todo para ir lá fazer o trabalho com a síndica, conversar, porque ele falou, não passa o equipamento. Realmente, você vê que passou o cheiro em cima do prédio, a gente podia correr o risco, entendeu? Então, é o planejamento, não adianta. Se o facility não tiver o planejamento, a gente não consegue fazer a atividade certinho.
o comprometimento com o locatário. Teve locatário que entrega a chave do salão para a gente. Então, eu falei, não, eu vou deixar um guarda, a gente tirava a foto, a gente tem lá a Protege, eu tenho o meu plantonista, então eu, meu plantonista, com guarda, fotografava, não deixava eles passarem ali, todo cuidado, mas o locatário, não, entrega a chave para você, não pode deixar. O outro não, fazia questão de acompanhar. Então, todo esse trabalho de confiança da área de facility de administração com o locatário, a gente conseguiu e a gente consegue ter um bom relacionamento com eles, entendeu? Então, a gente consegue, porque deixava entrar totalmente na sala do salão dele sem problema. Entregava a chave sexta-feira, entregava no domingo, deixava de segurança. Então, realmente foi um trabalho muito, muito legal, a gente conseguiu. Hoje, ver o resultado é muito bom, que realmente vê economia, um sistema de modernizado que não tinha, porque ele não tinha medição nenhuma, não via nada, era o mocinho que ligava, o mocinho que desligava, termômetros antigos, que hoje a gente tem toda parte no sistema, né? Então, realmente foi um bom projeto que nós fizemos, sim. Parabéns, Elizabeth. Eu tenho uma dúvida, você falou muito sobre planejamento, e aí sobre o Rio de Janeiro ainda, e aí a localização na região central, como que foi essa logística, não só a chegada dos equipamentos, mas até da própria população, né, o pessoal que ocupa ali aqueles espaços, como que você organizou isso? Então, o que a gente faz é o seguinte, você tem que entrar com um processo na 7 Rio, tá? Então, você entra, pede permissão, foi até que travou, porque eles pediram, eles não perceberam a gente, que estava na semana da primeira ou segunda, na época da votação do presidente, se eu não me engano, né? Era assim, e não tinha nada a ver ali, só que você tem um tribunal, então não deixaram, barraram, então teve que pegar outra data. Então, você tem toda a aprovação. Então, aquele fechamento, você fecha um quarteirão inteiro, porque o caminhão tem que chegar, ele para na sexta-feira à noite, aí os operadores de tráfego, nós que temos que pagar, não é a 7 Rio, que a 7 Rio banca, então tem todo o pagamento. Então, eles me falaram, vocês têm que fechar isso, isso, isso. E fechou. Sexta-feira, se eu não me engano, 18 horas, então o nosso prédio, o pessoal tinha que tirar o carro, a gente fez toda uma circular, vocês têm que tirar o carro. Sexta-feira, 18 horas, não pode entrar nenhum carro. A gente avisou todo o prédio aqui, não dava para entrar. Eles só deixavam entrar poucas pessoas do prédio, assim, ali na rua. Então, os operadores de tráfego deixam entrar as pessoas, eles vão ter lá. Poucas pessoas passavam, então, tinham em cada parada do início da rua, da frente do fundo, tinham pessoas que eram operadores de tráfego pagos pelo prédio para orientar as pessoas. E pararam os caminhões de todos os equipamentos, tirava, deixava na calçada, colocava no carro e no final do dia tirou. Então, era realmente uma operação, até para o guindaste parar na calçada, teve tem um estudo até se consegue o solo, agora não estou lembrado o nome, mas foi feito um estudo para ver se poderia o peso na calçada, entendeu? Então, é uma coisa realmente, Verônica, bem, bem complexa. Eu nunca tinha participado desse trabalho, não, mas é um estudo bem complexo mesmo. O equipamento lá na cobertura, qual o peso, onde ficava a bomba teve que ficar um bom tempo. Então, o calculista, a gente tem o contato do calculista ainda que fez o prédio, então ele falou, vocês têm que colocar aqui, fora a equipe da Ingepred também, que tinha a parte de engenheiro. Então, a rua ficou assim toda fechada. Da Cinelândia, você via a rua fechada. Foi assim como se fosse guerra mesmo, você tinha que ver. O prédio todo ficou fechado, a gente pediu para as pessoas, ninguém, porque o equipamento podia encostar, a gente não sabia de janela, que é toda envidraçada, então a gente pediu para ninguém estar no prédio nesse dia, a gente estava acompanhando todo mundo, desde a diretora, ficamos até o fim, então todo mundo acompanhou o serviço. Realmente foi E acabou, porque o planejamento era de sexta-feira até domingo. Começou a sexta-feira, que chegou os equipamentos, começou sábado, 8 horas, o içamento começou às 11, 8 horas da noite acabou, foi muito rápido. E só atrasou porque o mocinho foi tomar banho no prédio, que ele apareceu do nada, então a gente atrasou. Atrasou, porque senão foi muito rápido a operação, assim, foi bem planejado mesmo. A empresa realmente foi bem contratada, então foi bem feito mesmo. Isso aí realmente foi uma atividade complexa, mas muito bem dirigida, tá? É tudo controlado. Quem comanda mesmo é a 7 Rio, que dá as orientações. Vocês têm que fazer isso e isso. A gente só segue as ordens deles, entendeu? Bom, eu tenho uma pergunta. Bom, boa noite e parabéns. Fantástico esse trabalho, maravilhoso. Trabalho operacional assim de grande complexidade.
E aí eu tenho uma pergunta, aliás, eu tenho mais de uma, mas vou me concentrar em uma aqui. Vocês chegaram a fazer plano de rigging para esse içamento? Isso, você falou exatamente o que eu estava na coisa, foi esse, fizemos. Eu imaginei, agora quando você falou por último, eu falei, devem ter feito. Exatamente. Plano de rigging. Isso. Foi feito e teve que aprovar. Tanto que foi para o projeto de que é aquele porque uma parte ele teria que parar no nosso subsolo, que fica a laje do subsolo pega a parte, mas não, ele parou na calçada, então tem que avaliar exatamente se o equipamento era nosso, se ele podia ficar, mas ele ficou na rua, foi aprovado sim. Porque o içamento, toda vez que você tem um içamento desse porte, tem que fazer o plano de rigging, é muito importante. Foi legal. E outra pergunta que eu tenho, Elizabeth, é sobre, chegaram a contratar ou não? Não chegou a ter necessidade de contratar um comissionamento externo sobre a parte de implantação, e não implantação, mas a parte operacional, instalação dos equipamentos, para checar se foi de acordo com o projeto, de acordo com os requisitos, enfim, um comissionamento mesmo. Quem fez foi o Tito, Edson Tito, da ele mesmo, o próprio projetista. No final, ele foi, o primeiro não reprovou, o segundo reprovou, o terceiro que ele passou. Tanto que no final, o que aconteceu? No início, eu não falei para vocês que o prédio anexo, o equipamento estava para colocar também baixa carga. No segundo comissionamento, até, porque, como eu falei, a Engie mudou muito os engenheiros. Então, ficou a coisa assim, o chiller parafuso era para atender no projeto carga baixa. Então, a gente ficou brigando com a Engie, até porque estava registrado nas atas que era baixa carga. Então, eles ficaram brigando, trouxeram a carga, foi uma briga. E nesse segundo comissionamento, eles perceberam que o chiller parafuso estava com o sistema de hot gas bypass, que trabalha em carga baixa. E eles não sabiam. Foi assim, no segundo comissionamento do Tito. Aí o Tito foi lá várias vezes, fez coisas, e realmente, então hoje nós temos o chiller parafuso, que consegue atender em baixa carga, e o chiller do anexo também. Então ele fez 3, a gente só pagou, a gente parou até de pagar, a gente fazia uma confusão até que teve, mas é tudo calçado com contrato e tal, mas quem fez o comissionamento foi a Dato, o Edson Tito, que era do projeto. Então, ele que era a pessoa de confiança que projetou, então ele fez 2, foram várias no projeto, mas o comissionamento foi todo feito por ele, sim, pode deixar. Tá. Só para terminar, eu tenho mais uma pergunta. Vocês têm neste edifício cozinha? Não, temos não. Ah, tá. Curiosidade só. Não, curiosidade. Não tem nada. A gente não tem nada de gás, nem tem copas pequenas. Assim, copinhas pequenas, o pessoal almoçando, mas não cozinha, não. Tá. Muito obrigada. Parabéns. Nada, que isso. Obrigado. Mais alguém tem perguntas? Se vocês quiserem alguma coisa, vocês podem vir no Rio visitar, pode me procurar lá, fica aberto para visita, não tem problema. Eu quero. Pode ir. Eu depois te chamo. Não, pode sim, a gente fez a modernização dos elevadores agora também, então a gente está fazendo agora a modernização, então pode ir lá visitar, fica aberto a visitas mesmo, sem problemas, eu mostro para vocês. E parabéns, Elizabeth, realmente é um desafio, né? Os prédios do centro, né, tem toda essa a parte logística, né? Não só isso, mas realmente é um belo projeto, sendo que é um retrofit a gente entende, né, que tem toda essa parte logística, tudo, tem a questão do prédio, né, tem a questão das instalações, então é muito enriquecedor, né, saber que é possível, e ainda mais numa região como o Rio de Janeiro também, né, não só toda a parte logística, mas também comprometimento, né, equipes, né, como você mencionou, né, essa observação de sempre estar trocando os engenheiros, né, realmente torna isso bem difícil, né, aí a organização. E a gente, hoje o mercado está difícil, Verônica, então quando começou, lá em 2017, qualquer coisa que o cliente externo vinha, que nós não tínhamos, chamada antecipada, a gente fez, então a gente tem que estar sempre na frente, não tem jeito. E com a pandemia ficou pior ainda, então agora a gente está correndo com a certificação LEED, então a gente cotou até uma empresa de São Paulo, então a gente conseguiu o Gold e o Platinum, a gente está já na pesquisa de transporte, então a gente está correndo para ser competitivo no mercado, que o Rio de Janeiro realmente está complicado mesmo, a área do centro está muito complicada. Então,
o pessoal que tinha um andar reduziu para... Está entrando locatário, está saindo locatário, mas está competitivo. Então, a gente pegar um prédio de 35 anos, a gente tem que colocar o prédio atual. Então, tudo que tiver no mercado realmente está fazendo mudanças mesmo. Então, começando com a central, ar-condicionado, o elevador a gente fez na pandemia, que foi, realmente a pandemia ajudou muito, porque o elevador é um impacto enorme no prédio, então toda a modernização dos elevadores foi durante a pandemia, então foi uma maravilha, não deu nem dor de cabeça, acabou. E agora está na certificação, está esse mercado livre para todo o prédio, para também favorecer os locatários. Tudo que a gente está tentando fazer espaço de conveniência para a gente fazer o prédio, já conseguiu aprovar com a academia, vai entrar também o espaço em cima da recepção. Então, tudo que a gente está pensando, a gente está fazendo, para trazer, agradar o quem está lá e trazer mais clientes, não tem jeito. Aí é o papel do facility mesmo que a gente está tentando fazer, porque o Rio está devagar, ainda o mercado ainda está muito devagar, não tem jeito. Sim, é um cenário de forma geral, né? Mas parabéns aí pela resiliência, né? E, enfim, um belo projeto. Parabéns mesmo, viu? Obrigado. Bom, pessoal, bom, se vocês quiserem continuar aqui, eu só vou terminar aqui a nossa parte. Então, obrigada, né, pela participação, viu? Esse conteúdo a gente vai distribuir aqui para o nosso comitê, que é esse grupo de trabalho, e discutir, desenvolver, né, que dentre os temas que a gente tem para esse ano, deixa eu até colocar aqui para a gente seguir aqui na pauta, só um minutinho. Então, falando de pautas e temas, a gente está em desenvolvimento, né, do tema qualidade do ar interno, que está sendo encabeçado pelo Sansone, Vanessa, Glaucio. Está em finalização, né? O Verônica, ele está prontinho, está revisado. Se você quiser, eu já Maravilha. posso encaminhar. Maravilha. Já está com aquelas recomendações que o Robson encaminhou, que a Camila encaminhou. Ele já está revisado e concluído. Perfeito, então. Então, se você quiser, amanhã eu já te passo. Ótimo, maravilha. Tá bom? A gente vai ter mais um material aí, gente. Olha que bacana, hein? Esse comitê é demais. E aí, seguindo aqui, então, esse foi aquele tema que eu comentei, né? Cuidados para operação segura frente à Covid, que foi encabeçado pela Kátia Gadelha, Robson Quinello. Já se encontra publicado. Então, foi esse tema que deu início aí ao comitê, a preocupação aí da Abrafac, de sempre estar disseminando aí, envolvendo os profissionais, né, que compartilham da mesma dor e, claro, né, sempre deixar o material sempre atualizado. Então, e esse, claro, a ideia, né, o comitê ele desenvolveu esse material, mas a gente mantém isso, ele é material vivo, para manter sempre, enfim, o mais vigente, né, possível, tá? Acompanhar aí o mercado, né, o movimento do mercado. Entre a pauta 2, gestão de utilidades, então a Cláudia, que está aí também com a gente, encabeçou esse tema, junto a Vanessa também. Gestão de água, que na verdade ela encabeçou, não, ela tocou com o Wallace, né? Ele não está mais, mas a Vanessa agora ela está apoiando junto à Cláudia, né, o outro tema de gestão de energia, tá? E aqui, o tema de arquitetura, a gente já também trouxe uma convidada, né, falando sobre ergonomia, o material está aí, esperando voluntários para a gente poder desenvolver aí e trazer mais uma publicação. E essa pauta de hoje provavelmente entra aqui dentro desse tema, e aí falta... Na verdade, a gente tem falado isso em outras reuniões, né, que o grupo teve esse início, e aí com o retorno aos escritórios, a gente sentiu que mesmo as reuniões, né, elas têm sido
temos algumas pautas, está andando, mas não foi no mesmo ritmo que a gente evoluiu no ano passado, né? Então, acho que tem muito a ver com esse movimento aí de retorno. Mas continuo batendo, né, no sentido de que a Abrafac abriu esse espaço do comitê, foi inédito, né, o ano passado, e a gente tem que aproveitar para realmente difundir, né, esse material que beneficia todos os profissionais. Então, mais uma vez, aí eu peço aí que temos uma nova entrante aqui do time, né, que é a Kelly. Patrícia também, eu vi que a gente trocou alguns e-mails ali, provavelmente também vai entrar dentro do comitê aqui, e a ideia é realmente sempre trazer não só os temas, mas poder desenvolver, poder participar aí mais ativamente, né, trazer essa contribuição para o setor e cada vez mais a gente fortalecer, né, eu acho que facilities, muito embora tem bastante gente aí que tem anos, né, eu não vou nem falar em quantidade, mas de experiência, mas é relativamente novo, né, no setor, né, muita gente ainda desconhece o que é facilities, e trazer essa oportunidade dentro da Abrafac é realmente incrível, né, poder participar e surfar nessa onda aqui, que é trazer essa contribuição para o setor, tá? Deixa eu ver se temos novas pautas. Eu coloquei até o tema sustentabilidade, que provavelmente a gente tem uma agenda agora em agosto, mas ele vai acabar, até a Milker, não sei se você está aí ainda, se quiser comentar, que a gente tem outra frente aqui sobre esse tema, não sei se você quer comentar alguma coisa. Verônica, repete o que você falou aí, por favor. Perdão, eu estava falando sobre as novas pautas de 2022 e eu coloquei aqui, ele estava em um dos temas, né, sustentabilidade e ESG, mas eu até coloquei aqui em cinzinha mais clarinho, né, porque a gente está tentando tratar isso de uma outra forma, né. Ele estava na pauta, mas claro, né, cada vez mais a gente não tem visto, né, essa preocupação de todas as empresas, né. Hoje a própria Elizabeth comentou, né, que tem buscado um lead, né, como gestão, enfim, né, da Ingepred. Então, acho que era mais para comentar como que a Abrafac tem visto, né, esse tema. Então, bom, eu tenho uma opinião particular, né, desse tema aí, que eu acho que ele é bem transversal a todas as áreas, né? É difícil achar que ele é específico de algum comitê, mas provavelmente, né, muito provavelmente, teremos um comitê de ESG ou sustentabilidade. Mas isso não impede, né, eu fico pensando, né, tudo que tratar nesse comitê diz respeito aos outros comitês também, né? Ainda não sei como a gente vai lidar com isso, porque ele é bem transversal, né? A gente vai acabar tendo esses pontos aí de interface. E, enfim, eu acho que a gente vai ter que esperar esse comitê começar a trabalhar e a gente ver, né, assistir até algumas reuniões deles, né, Verônica, para ver o que a gente pode fazer de intercambiabilidade aí de conhecimento e de palestras que atendam todas as áreas, né? Acho que vamos ter que... a minha sugestão é que a gente não fique estagnado em relação a esse tema, porque também montar um comitê não é fácil, né? Você precisa ter gente, e não é pouca gente, precisa ter muita gente, porque na hora de trabalhar, na hora de comparecer, cada um tem seus compromissos aí, muita gente não consegue, né? Mas se a gente tiver alguma coisa, eu acho que a gente deve avançar nisso. Relativa ao workplace, eu avançaria um pouco nisso, sim. Então, tá bom. Bom, pessoal, e aí tem, então, além de sustentabilidade, né, aproveitando aí o gancho, quem quiser também trazer, né, os temas, né, somos aqui à disposição e sugestões, tá? Esse comitê também é muito participativo, colaborativo, tem grandes ideias, então
enfim, falamos mais sobre esse tema. Tecnologias, qualidade da água e normas regulamentadoras, tá? Então, esses temas são as pautas que a gente projetou para 2022. Claro, né, como eu comentei, a gente precisa, né, que haja essa participação, ela é voluntária, mas, enfim, precisamos de mais braços, precisamos de mais pessoas aí que tornem essa atividade, né, realmente uma ação, né, uma ação que seja de compartilhamento. Tá bom? E é isso, pessoal. Não sei se tem mais alguém querendo falar alguma coisa. Obrigada, viu? Sansone, que a gente já vai publicar mais um tema aí, que é bastante relevante também, né? Visto que a gente saiu desse cenário aí de Covid, então acho que tem muito a ver com a qualidade do ar. Bom, então tá bom, pessoal. Acho que o nosso próximo encontro daqui 2 semanas e a gente vai combinando aqui as tratativas, tá? Obrigada aí pela participação de Obrigada a todos. vocês, tá? Muito obrigada e boa noite. Quem quiser pode marcar, tá? Fico aberto para as visitas, sim, pode marcar. Obrigada, Tá bom? obrigada. Obrigada e boa noite para todos. Até logo. Boa noite. Legal. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. gente. Boa noite, tchau. Tá. Boa noite a todos. Boa noite. Parabéns.